inesquecível sexta-feira, ela está registrada para sempre. Mateus e os outros autores dos evangelhos ratificaram os fatos históricos referentes ao sofrimento e à morte do nosso Senhor. Mas para nós, os fatos transcendem a mais um morto em uma cruz. Choramos e agradecemos a Deus, Filho, por ter morrido por nossos pecados. Ele morreu nossa morte para que pudéssemos viver a vida dele. O julgamento do rei, o abandono dos discípulos, o escárnio dos soldados, a crucificação, a hipocrisia dos judeus, a rejeição do Pai por assumir os pecados de muitos, as marcas dos chicotes pelo corpo, as marcas nas mãos pelos pregos, a lança, o sofrimento, a dor, a solidão, a entrega, o vinagre, a morte e o túmulo. Em João 19, nos versos 16 a 19, o evangelista escreveu: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Crucificaram-no, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, diz a Bíblia. Escreveu também Pilatos um título e o colocou no cimo da cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Há um hino imortalizado por sua mensagem, Rudilém. Ele foi escrito por Jorge Bernardi em 1913. E ele deixou escrito o seguinte: li, estudei e orei, e cada vez mais claro percebi a união entre o cristão e a cruz. A expressão Cristo crucificado tornava-se mais que um símbolo para mim. Indicava um processo, uma revelação de minha própria necessidade espiritual. Era como se eu estivesse, diz Jorge Bernard, vendo João 3,16, desprender-se da página do Evangelho e tomar forma, e ganhar um sentido prático no plano da redenção em minha vida. E enquanto eu meditava sobre esse texto, enquanto eu lia os Evangelhos sobre a morte de Jesus Cristo, subiu-me ao coração o tema deste hino, Rude Cruz. Bernard ouviu de Charles Gabriel, um dos mais famosos compositores de hinos dos seus dias, o seguinte: Bernard, Deus lhe deu um hino que jamais morrerá. Cantemos juntos, pensando na letra, na história desse hino, Rudilenho, número 211 do nosso Hinário Adventista. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, rude cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Sim, eu amo
de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nessa cruz desceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Muitos textos nos evangelhos mexem com a vida da gente, nosso coração, quando os lemos sobre o sofrimento e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas confesso para você que o texto que mais me encanta e que também me impressiona, aonde você vê a tragédia e a glória, a morte e a vida, o sangue que mata e o sangue que redime, nós nos encontramos no livro de Isaías, o profeta messiânico, o profeta que teve o privilégio e a tristeza, a alegria e o desânimo em ver o que Jesus Cristo precisou fazer para poder descer a essa terra. Eu quero convidá-lo para que você leia comigo Isaías 53. E esta é a grande mensagem desta noite. Não é uma mensagem falada pelo Claudenir, mas é uma mensagem falada por um pai que 600 anos antes dizia a um seu filho nessa terra: registra aí, daqui 600 anos meu filho vai descer, e você explique para as pessoas o que vai acontecer, para que elas se preparem para receber aquele que seria e será hoje e para sempre o nosso caminho, a verdade e a vida. Vamos ler juntos? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele.
e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era a nossa dor que Ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ele ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a lã. Ele foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Sabem, queridos, eu fico olhando para esse texto. E sabe qual é a frase? Sabe quais são as palavras que mais mexem comigo? Quando nós olhamos para esse texto, em uma das frases no verso 8, a Bíblia diz assim: ele foi morto e ninguém se importou. Ele veio e ninguém se importou. Ele carregou a cruz e ninguém se importou. Ele derramou o seu sangue, ninguém se importou. O sol escureceu-se no momento em que ele estava sendo levantado na cruz e ninguém se importou. Eu te pergunto nesta noite, e eu e você, nos importamos? O conceito da palavra amor na língua portuguesa tem um sentido abstrato. Mas a vinda de Jesus Cristo, sua vida, suas ações, seus milagres, seus sentimentos, suas mensagens, sua morte, revelaram a personificação do amor de Deus. Ele é o Cordeiro, Ele é o pão e a água vivos, Ele é a graça, Ele é o perfume da rosa de Saron e do lírio do vale. Ele é o amor, o amigo mais chegado com o irmão, o bálsamo de Gileade que cura todas as feridas. Ele é a Páscoa. Eu te pergunto nesta noite, como estamos diante deste amor? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, diz um hino do nosso inário. Será que estamos nesta noite cheios de gratidão por tal amor? Naquela noite de sexta-feira, Jesus descansou. Era como se quisesse nos dar um tempo para refletir, para pensar sobre tal amor. Olhe para a cruz e pela fé, deixe seus dedos tocar nas feridas abertas daquelas mãos que sempre abriram para trazer oportunidades e servir. Toque nos pés que sempre caminharam em busca dos necessitados e oprimidos e agora estão presos por um prego no madeiro. Coloque o vinagre nos lábios daquele que sempre transmitiu alegria e dizia: é por você, é por você, é por você. Não deixe que a pior frase de Isaías 53 invada seu coração nesta Páscoa, porque naqueles dias ninguém se importou. Diga ao lado da cruz pela fé nesta noite: mais perto quero estar.
haja dor que me una a ti. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nesta tarde, os nossos jovens disseram para Deus e para os céus: nós nos importamos. Eles levaram para dezenas de crianças a alegria da Páscoa. E o que me impressionou foi que no meio da festa, no meio da alegria, no meio dos presentes, dos doces, o pastor Irineu, ele fez uma palestra sobre o que era Páscoa. Em um dado momento ele perguntou para as crianças o seguinte: qual era o animalzinho que representava a Páscoa? E 99,9% das crianças gritaram: o coelhinho. E ele trouxe nas suas mãos um coelhinho de pelúcia e falou sobre a história do coelho. Mas qual não foi a surpresa das crianças quando o pastor disse o seguinte: existe um outro animalzinho que representa a Páscoa. E ele estava com as mãos cheias de doces e disse o seguinte: eu quero dar de presente para aquele que souber qual é outro animalzinho que representa a Páscoa. E houve um olhar de espanto em meio àquelas crianças, porque ninguém sabia qual era o outro animalzinho que representava a Páscoa. Muitas delas estavam com seus pais. E a Ritinha e eu estávamos sentados num dos bancos atrás do lugar onde estávamos reunidos, e a gente viu o desespero dos pais, porque os pais também não sabiam responder qual era o outro animalzinho que representava a Páscoa. Qual não foi a surpresa daquelas crianças quando o pastor apareceu com uma ovelhinha e eles puderam lembrar juntos com ele do significado, da singeleza, da ternura, mas também do sacrifício e da morte, do que representava a ovelhinha no dia de Páscoa. O que me surpreendeu foi que nenhum deles sabia a história do Cordeiro relacionada com nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém se importa mais, ninguém medita mais, ninguém lê mais os evangelhos, ninguém se preocupa mais com o Cordeiro que foi morto. Mas sabem, a nossa alegria
é que no meio daquelas festas, as crianças repetiam com o pastor: Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tenho certeza que elas jamais vão esquecer de que acima do coelhinho existe um cordeiro, porque sem o cordeiro, jamais hoje poderíamos festejar o significado do coelhinho. Receberam os docinhos, receberam juntos o doce da graça, da certeza, do amor de Jesus Cristo, que como uma ovelhinha mansa e humilde foi levada para ser morto. As crianças não viram a tragédia, mas celebraram a graça. Não choraram pela morte, mas se alegraram pela festa da vida ao lado dos nossos jovens. Para encerrarmos essa meditação, esse pôr do sol, eu queria que você olhasse para essa imagem, a tumba vazia. Se o Evangelho de João fosse uma biografia qualquer, o capítulo 20 do seu Evangelho não existiria. O cristianismo, em sua essência, é a religião da ressurreição. A ressurreição declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus, comprova que seu sacrifício pelo pecado foi aceito e que a obra da salvação foi completada. Os que creem no Salvador podem andar em novidade de vida, pois Ele está vivo e voltará. E naquela sexta-feira em Jerusalém, havia uma mistura de medo e dúvidas. Destituídos de fé, os discípulos fugiram, os romanos celebraram, as mulheres choraram, Jesus estava morto e a escuridão baixou na cidade das luzes. Hoje, o mundo ainda vive em escuridão. Destituído de fé, milhões de pessoas caminham à sombra da cruz. Elas podem até neste momento estar celebrando e estarem assistindo, como milhares de pessoas aqui em Curitiba estão pelos parques assistindo às encenações sobre a morte e a crucifixão de Jesus Cristo. Mas para milhares de pessoas em nossa cidade, Jesus Cristo ainda continua morto, morto no sepulcro, morto em Jerusalém. Presos estão, em meio às pedras da indiferença, da incredulidade, do individualismo e das teorias da cultura vigente que nos afastam cada vez mais do Redentor, do Libertador. Afinal, dizem eles, somos livres, mas continuamos presos à ansiedade, aos vícios, ao consumismo, ao nosso próprio temperamento. Em contrapartida, milhões de pessoas visitam o túmulo de Cristo a cada ano nos arredores de Jerusalém e o acham vazio. E eles saem de lá cheios de alegria e esperança, porque Jesus para todos eles está vivo. Por isso nos encontramos nessa noite, celebramos e estamos aqui nas igrejas, nos teatros, com cantatas de Páscoa, pois comemoramos um túmulo vazio, um Cristo ressurreto, o verdadeiro motivo de nossa fé. E através dele, a cada instante, somos renascidos pela palavra, renascidos pela fé, renascidos para uma nova vida, pelo perdão, pelo novo coração. Renascidos na esperança ratificada em uma tumba vazia, renascidos para a eternidade, em Cristo Jesus, nosso Senhor.